Os olhos de Jesus, eles funcionam com um olhar de misericórdia, de inclusão, de amor. Ele veio para o pecador. Ele veio para o bandido, para a prostituta, para o mentiroso, para o invejoso, para o fofoqueiro, para o maledicente. Para que eles sejam transformados. Para que eles sejam transformados. O céu é para eles também. Ele veio para todos nós. E comumente, quando nós nos achamos melhor do que o outro, comumente, Estou perdido. eu estou perdido. Porque eu estou preocupado só com o pecado do outro. Eu não estou preocupado em chorar pela minha miséria, pelos meus pecados. E eu estou preocupado com o pecado do outro, não no sentido de querer ajudá-lo, orar por ele, cuidar, fazer com que ele se levante, fazer com que ele tenha uma consciência de que ele precisa melhorar. Não, minha preocupação é crítica, né? Apenas, simplesmente crítica, criticá-lo. Não para ajudar, não para estender a mão, para levantar, né? Então isso faz falta, faz muita falta no Evangelho hoje em dia. A gente precisa de irmãos em Cristo, irmãos verdadeiros em Cristo. Irmãos que estendam a mão, que procura viver em comunhão. O avivamento é isso, é viver em comunhão. É aprender a viver com as diferenças, né? E dar ao outro a oportunidade dele poder melhorar. Eu melhoro de que forma? No outro. Olhando quanto o irmão é melhor do que eu posso me espelhar e vou melhorando. Isso é um exemplo, né? Isso ocorre na comunhão, estar juntos, no partir do pão, viver em comunidade. Isso me dá crescimento, né? Mas a gente precisa aprender a viver em comunhão, viver em comunidade, vivermos juntos, né? São culturas diferentes, são pessoas de lugares e regiões diferentes que se reúnem num lugar chamado igreja e ali as diferenças começam a entrar em atrito, começa a ter, né? Então a gente precisa aprender isso. Lembro que no avivamento na Rua Azusa, o pastor era o negro e a igreja ia todo tipo de pessoa, branco, negro, latino, e não tinha diferença. Mas por quê? Porque ali ocorreu um poderoso avivamento. Quando ocorre avivamento, não tem diferença de cor, de raça, não tem diferença. Eles chegam e o Espírito Santo transforma. A coisa acontece, a mudança acontece, porque existe avivamento, entendeu? Tem mais duas perguntas aqui. Pastores, qual o sentimento de uma pessoa arrependida verdadeiramente? Como ela se sente diante do pecado? Bom, aí é uma coisa muito pessoal de cada um, né? A pessoa passa pelo processo de discipulado, ela passa pelo acompanhamento dos seus discipuladores, dos seus pastores, e ali, diante do que ela receber, a pessoa vai recebendo as orientações, diante do que ela precisa se arrepender, ela vai sendo tratada em cima daquilo. Então, se ela abrir para o discipulado, se ela abrir para a palavra, se ela abrir para ser tratada, ela vai alcançar o perdão do Senhor. Deus vai perdoar. É tudo que Deus mais quer perdoar. Deus não consegue perdoar o rebelde, aquele que vira as costas para o evangelho e volta a ser o velho homem. Ele quer perdoar, mas só que ele não libera para o arrependimento. Mas se a pessoa, nós somos pessoas falhas, né? Eu vi um comentário, uma Bíblia de estudo, eu achei muito legal, que o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus, não é porque ele não pecava, mas é porque ele não se conformava com o pecado. Ele não se entregava para o pecado. Aí que está a diferença diante de Deus para essas duas classes de pessoa. A pessoa que peca como se não fosse pecado
ela não sente dor pelo seu pecado, ela não se arrepende pelo seu pecado. E a pessoa que peca e sente dor pelo seu pecado, ela não aceita o seu pecado. Por que que Davi era um homem segundo o coração de Deus, se é um homem que praticou os piores pecados que a gente já viu que está lá dos personagens bíblicos? É um homem que matou e adulterou. É um homem A Bíblia mau. não esconde isso, né? O homem era um cangaceiro. Eu vi um professor de teologia na Universidade Metodista, professor Schwantz, Milton Schwantz, ele falando que ele era um cangaceiro. Se você estudar a fundo a vida de Davi. Mas a Bíblia ainda insiste que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele não se entregava para o pecado. Ele lutava contra o pecado. É diferente do cara que se desvia, ele não luta contra o pecado. Ele se entrega para o pecado. Você entendeu? Ele volta a praticar o que ele praticava e agora o outro irmãozinho não. Às vezes o irmãozinho é falho, cometeu um pecado, mas ele está lá na igreja lutando contra o pecado. Então eu acho que esse arrependimento diante de Deus é muito poderoso. É uma consciência clara do meu erro. Quando eu me arrependo, quando eu peco, e para eu me arrepender, eu preciso ter uma consciência clara. E quando eu vejo, errei, eu pequei, qual que é o sentimento que eu tenho? Tristeza profunda por ter pecado, por ter falhado. Uma tristeza, uma angústia, um medo, nojo, e medo de não alcançar misericórdia. Aí vem a culpa, né? Então são sentimentos que ocorrem quando você tem consciência de que você pecou. Me arrependo. Aí a consciência vai me fazer refletir, sentir todas essas coisas. Medo, tristeza profunda, angústia, medo, né? Aí, o que eu tenho que fazer? Se eu me arrependi, eu tenho que colocar meu pecado diante de Jesus. Verbalizar esse meu pecado. Abrir meu coração diante de Jesus. Declarar o meu pecado. Falar, Jesus, eu fiz isso, isso. Era o que Davi fazia. Fiz isso, Deus, eu pequei contra o Senhor, pequei contra o meu irmão. Eu fui traíra com ele, eu fiz algo que prejudicou a vida de um irmão, e eu me arrependo por isso, né? Eu vou, no momento oportuno, eu vou conversar com esse meu irmão, vou buscar me corrigir com ele, me acertar com ele. O arrependimento te impulsiona a fazer isso, a se corrigir com o irmão, se tiver alguém, se esse pecado envolve alguma pessoa, algum irmão, alguma família, alguma pessoa da família, né? Busca essa pessoa, conversa exaustivamente até que fique tudo plano, tudo acertado, tudo corrigido, para que a sua vida flua, né? Para que a sua vida siga em frente. É importante você ter sabedoria nesse momento, porque se você peca contra o seu irmão, e você já entendeu que você vai precisar se corrigir com ele, você não precisa se precipitar. Espera o momento oportuno. Espera a hora apropriada para que você tenha uma reunião com ele. Em vários momentos, teve pessoas que eu demorei anos para ir conversar com ela, conversar com aquela pessoa. Fiquei anos esperando o momento. Quando ocorreu o momento, eu fui. Interessante que eu teve uma pessoa que eu amava demais, que eu saí da igreja que era dessa pessoa, saí da igreja dela, e fui tocar minha vida em outro lugar, e o Senhor, chegou um momento em que Deus tocou meu coração e falou, você precisa ir lá conversar com essa pessoa. Eu fui na casa dela, sentei com ela, falei, olha, eu sinto que ocorreu tal coisa entre a gente, e no momento em que eu saí, eu percebi que você ficou triste comigo pela minha atitude, tal. Estou aqui para que você fale tudo que você sentiu, quero te pedir perdão, tal.
e ela se acertou comigo, essa pessoa se acertou comigo, voltamos a frequentar a casa uma da outra, ela veio na minha casa, eu ia na casa dela, começamos a fazer planos juntos. Passou pouco tempo, essa pessoa partiu para a eternidade, né? Então Deus preparou o momento certo. E ela, nos últimos dias de vida dela, ela conversava comigo, né? Então Deus trabalhou nisso aí. Arrependimento é isso, é acertar a sua vida, né, com as pessoas e com Jesus, com Deus.